primeiramente, obrigado pela presença de todos. A nossa ideia aqui hoje, tá, é passar um pouquinho da experiência, né, que nós tivemos junto com a Tenda, dentro da implantação da solução como um todo, mas em específico da parte de RPJ, que é algo muito sensível nesse setor de incorporação imobiliária. E perguntar para vocês também, passar um pouquinho aí da experiência de vocês, o que vocês esperam aí, né, dessa possível reforma, que a gente não sabe se sai, não sai, né? Então a gente vai começar aqui hoje, né, passando essa experiência, como a Tenda saiu na frente nesse quesito da reforma tributária, tá? Quais foram os indicadores, principalmente de escolha, que eles tiveram, né, para a implantação desse projeto. Tá? E a gente vai começar com uma pesquisinha, são 3 perguntinhas, tá? A gente tem um QR Code que vai aparecer aqui na tela, vocês escaneiam com o celular. Gostaria que vocês respondessem, né, para a gente ter uma métrica ali. Aproximadamente 25 segundos, né, para cada pergunta, aí vai aparecer uma telinha azul dizendo que o organizador trocou. Tá? E enquanto vocês vão respondendo, as perguntas não vão aparecer aqui na tela, só o QR Code, mas eu vou dissertar um pouco sobre elas. Tá? Depois a gente vai passar, né, para falar um pouco sobre a Tenda, ali, quais foram os motivadores para a entrada no projeto, toda a parte de processo de seleção que eles executaram, o resultado da parte do projeto em si. Aí a gente vai falar um pouquinho aqui da Solutio, o que a gente tem ali de ferramentas e mostrar ali a parte do IRPJ, como que a nossa ferramenta está preparada, como ela espera essa parte da reforma tributária, tá? Como a gente pensou numa solução dinâmica para que não importa o que venha da reforma tributária, a ferramenta já está preparada para atender as diversas variantes aí das empresas. Perfeito? Bom, aqui está a pesquisinha. A primeira pergunta que vocês vão, né, aparecer para vocês aí é com relação à parte da reforma tributária mesmo. A empresa de vocês hoje está preparada para a reforma tributária do governo? Ela tem benefícios para isso? Ela traz benefícios? A reforma tributária vai trazer benefícios para a empresa de vocês hoje? Por quê? Os especialistas ainda estão em discussões aí se ela vai ser boa ou não, né, para o país. Ok, vamos ter lá uma redução de alíquota, vai reduzir de 15% para 8%, a CS vai cair 1%. Tá, mas e o que a reforma traz de complexidade para uma apuração trimestral? As empresas hoje estão preparadas para apurar o IRPJ trimestralmente? Como é que vai funcionar o encerramento do exercício? Você vai ter que ser obrigado a fazer o encerramento do exercício dentro da sua ferramenta a cada trimestre? Como ficam as suas demonstrações anuais, que você tem que muitas vezes reportar? Então, são dificuldades que a reforma, por um lado, ela pode trazer benefícios ou não. Tá? Nós temos casos de clientes que fizeram esse levantamento, né? Nós participamos desse levantamento, ajudamos junto com eles, e a resposta foi não, eu vou pagar mais imposto com a reforma tributária do que eu pago hoje. Principalmente para as empresas que têm aquela sazonalidade. Eles têm 4, 5, 6 meses de prejuízo durante o ano para depois oferir lucro. Então, o que acontece? Hoje, eu consigo absorver esse meu prejuízo dos 6 meses, 100% dentro da minha apuração. Passando a ser trimestral, o que vai acontecer? Eu vou ter a limitação, não consigo absorver isso 100%, então eu pagaria imposto ao invés de zerar ou pagar um valor menor. Então, existe muita discussão ainda acerca dessa reforma. Tá? O texto foi aprovado pela Câmara, a ideia do governo era que tivesse sido aprovado pelo Senado o ano passado, para entrar em vigor a partir desse ano, não ocorreu. Não acredito que vai ocorrer no ano da eleição, tá? Mas é por isso que a gente puxou esse assunto, né? Vai ser benéfico, sim ou não, isso para a minha empresa? Tá? A segunda pergunta já fala um pouco da complexidade que isso vai trazer no dia a dia de vocês. Eu vou ter mais trabalho com a reforma? Ela veio para me ajudar no meu dia a dia ou veio para mais me atrapalhar? Né? Vai facilitar a minha vida? Não vai? Tá? E aí aquela velha pergunta, né? Como que se apura hoje em dia o IRPJ nas empresas? Se eu falar que 90% é em planilha Excel, eu não estou mentindo. Tá? Então, a nossa ideia, né, de promover essas indagações é justamente isso. Tá?
como que a minha ferramenta pode ajudar vocês a abandonar o Excel, a automatizar isso. Tá? Será que de fato eu tenho uma ferramenta no mercado hoje que vai fazer eu abandonar o Excel? Tá? Essa é a nossa ideia. Quando a gente promoveu a construção dessa ferramenta, eu fiz algo dinâmico que você pudesse ter a sua visão do Excel dentro da minha ferramenta de forma automática. Então, se eu tenho 10 linhas de provisão, eu posso ter 10 linhas de provisão na minha ferramenta. Se eu tenho uma, eu posso ter uma, e assim sucessivamente. Você monta as estruturas da forma que você quiser. Tá? E por último, aí a última questão, não vou dissertar sobre, né, um grau de dificuldade aí que vocês têm hoje, de 1 a 5, né, o quanto vocês classificam aí, que é dificultoso a apuração do IRPJ. Perfeito? Entrando um pouquinho, tá na tenda, eu vou passar a palavra agora para o Robson. Ele é foi um dos coordenadores do projeto, né, na fase de implantação. Ele vai dissertar um pouquinho sobre a empresa e vai trazer aí a experiência deles, que eles tiveram, né, o que eles tiveram aí de motivadores. Perfeito, bom dia a todos. Antes de começar, tá, eu quero combinar algo com vocês, tá? É a primeira vez que eu faço isso, então se eu gaguejar, se eu de repente ficar em silêncio, mudo igual Scooby, me perdoem, tá bom? Esquenta não, Robson, isso é normal. Eu falei pra ele, gente, isso é normal. Tá? A gente fala a gente até brinca, né? Que a gente trabalha num setor que é bem legal, né? Que é a área fiscal. Quando você tá numa rodinha de amigos ali, você vai falar assim, todo mundo fala, sou engenheiro, arquiteto, você fala assim, eu faço aí algumas coisas. Porque quando você fala aquela cara do tipo, nossa, que coisa chata. Não, no bar é sempre assim, né? Ou não entende, o cara fala assim, você gosta disso, é legal? Eu falo assim, gente, fazer o quê, né? Foi a profissão que eu escolhi, estamos aí até hoje, fazem 22 anos e vamos seguir em frente. Vai. Verdade. Bom, às vezes quer pular da janela, né? Da janela? Mas é normal. Bom, vou falar um pouquinho, né, da experiência que a gente teve em contratar a Solutio. Eu vou trazer, acho que a maioria aqui não conhece, eu já ouvi falar da tenda, eu vou trazer um pouquinho da tenda, tá bom? Luiz, você tá com, por favor. Bom, para falar um pouquinho da tenda, ela está há mais de 50 anos de história no mercado, tá? A gente é do ramo de incorporação imobiliária, você já ouviu, a gente está espalhado aqui em São Paulo, a gente tem bastante empreendimento. Qual que é o nosso foco? É a baixa renda, tá? É o nosso público-alvo, é o core da tenda, isso tende a não mudar. A gente é do programa Minha Casa Minha Vida, né? Hoje é a Casa Verde e Amarela, com essa mudança que teve. E desde o início dessa história até hoje, a gente já entregou mais de 120 mil apartamentos. Então é um volume bastante alto. Eu já estou lá há uns 6 anos, desde quando eu entrei deve ter sido uns 100 mil, tá? Porque é muito apartamento. Um pouquinho da história da tenda. Ela iniciou em 1969, eu vou pular um pouquinho no contexto. Em 2008, a Gafisa acabou comprando a tenda. Em 2012, ali, a tenda ela passou por uma fase complicada, a gente teve uma crise naquele tempo, então ela se reestruturou, ela pensou num novo modelo de negócio. Em 2013, tá, a gente começou a lançar, através desse novo modelo, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver uma obra da tenda, hoje a gente não trabalha com alvenaria, a gente trabalha com forma de alumínio, então é algo... É como se fosse uma forma, a gente monta a forma, vem com concreto, então normalmente uma torre é erguida em um mês, uma torre baixa de térreo mais 4. Tá? Veio 2017, a gente separou da Gafisa, então a nossa história com a Gafisa ali se encerrou e a gente abriu capital na B3, que é o novo mercado. 2018, a gente tinha um modelo de construção que era térreo mais 4. E a gente estava estruturando um novo formato, né, forma de alumínio, e a gente começou a testar. Então a gente começou a fazer térreo mais 7, térreo mais 8, térreo mais 10 e hoje térreo mais 24 andares. Então é bem alta o imóvel. 2020 teve um novo marco, tá? A gente acabou montando uma startup. Vocês vão começar, a gente está explorando muito essa marca, é a Alea. Qual que é o core da Alea? Hoje a gente montou uma fábrica em Jaguariúna. Essa fábrica, o que ela tem dentro da fábrica? Ela fabrica casa.
A cada 36 minutos sai uma casa dentro de uma carreta. Essa casa ela tem estrutura montada dentro da fábrica, ela circula até onde a gente vai fazer o empreendimento e ali é montada a casa. A tecnologia aplicada aqui é off-site, que para quem não conhece, a mesma estrutura que utiliza muito nos Estados Unidos, que é uma placa de madeira, é uma madeira com uma placa cimentícia. Tá? Então esse é o novo core da Tenda. A gente não está deixando o setor de incorporação de prédio, mas isso é algo que a gente está adicionando ao nosso negócio. Qual que é o foco aqui? É regiões da região interior, né? Que são regiões que não tem apelo para prédio. Normalmente o pessoal quer morar no interior, quer morar numa casa, outra estrutura, uma casa térrea, tá bom? Aqui a gente está falando, para quem não sabe, a Tenda, ela é uma das maiores incorporadoras do país. No segmento de renda baixa, né, de habitação popular, é a segunda, tá? A gente tem ali a primeira, que é a MRV, tá? No quadro ali tem a Cirela, mas a Cirela, para quem não sabe, é de médio para alto, e depois vem a Tenda, tá bom? A gente já está em 9 regiões, 10, né? A regional nova é Goiânia, a gente começou a trabalhar agora. E aqui, quando foi 2013, o que mudou na Tenda, né? A gente implantou um modelo industrial. Normalmente, quando a gente trabalha, você vê no jornal, né, a fábrica da Toyota, normalmente o carro anda em cima de uma esteira. No caso da Tenda, a gente claro que o carro fica parado e a gente é uma esteira. Então a gente costuma usar o termo fábrica. Então a gente tem uma fábrica onde essa fábrica produz 4 apartamentos por dia. Então é um processo fabril. A pessoa vem, monta a forma, outro pessoal vem, coloca o concreto, depois vem o pessoal desenforma e aí vai fazendo um ciclo e aí vamos entregando, aí vem o pessoal da pintura até. Então normalmente tem empreendimentos aqui que eu vi que já entregou em 6 meses. Então não estou falando de empreendimento de uma torre, tá? Eu estou falando normalmente são 200 a 300 apartamentos. Então é um modelo industrial muito forte dentro da Tenda. Um pouco dos pilares da SG&A, né? Que é um assunto novo, que acho que é um assunto que a gente tem que começar a se preocupar. Acho que as empresas em si estão deixando passar um pouquinho esse assunto, tá? A gente fala um pouquinho de inclusão social, como a gente aqui é focado para baixa renda, então a gente tem um apelo social, sim. O nosso público é um público que precisa do primeiro imóvel, então a gente sempre trabalha com foco em redução de custo, então a gente é muito forte nisso. Então tem uma área, né, tem uma diretoria focada só em reduzir custo, então a gente tem que manter isso justamente para o resultado final, a gente poder entregar um apartamento que a pessoa possa morar e mudar. Respeito ao cliente, ao colaborador. Esse é um ponto legal para vocês entenderem. Isso é meta da companhia. Então, para a gente que trabalha aqui, a gente sabe que quer trabalhar por bônus, né? A gente tem uma área que o nosso bônus é medido tem pesquisas com esse respeito, tem sobre isso, se o colaborador está feliz, se o cliente está feliz, o cliente ele teve um problema no apartamento, a gente consegue realmente depois atendê-lo, resolver o problema, então a gente tem uma área também que cuida disso. E como é uma empresa listada na Bolsa, né, tem a parte de governança e ética, acho que isso aqui da parte fiscal é a principal, não tem como a gente trazer resultado, trazer um planejamento tributário sem pensar na ética, na governança, e isso não só na parte fiscal, mas no contexto geral. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os motivadores do projeto. Bom, eu costumo brincar que a parte fiscal é aquela parte que é importante, mas às vezes a empresa ela não quer investir. Até um dia que chega um auto de infração, né, e vê a importância. Né? A gente começou essa conversa, acho que depois da pandemia, ou foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia, tá? Então já era um desejo da companhia em reestruturar a parte sistêmica da parte tributária. Hoje a gente tem uma área tributária muito cheia, o volume de trabalho, tá? A gente tem um trabalho muito forte, manual. E as atividades, né? Então, até bem, porque não é normal, né? Mas lá a gente tem societário dentro da área tributária, a gente tem paralegal, então é um volume muito alto. Então, eu precisava ganhar tempo e a empresa entendeu isso. E aí, quando a gente começou a procurar, a gente listou alguns motivadores, tá?
Então, interação sistêmica, porque o nosso sistema anterior era um sistema que era fora do SAP. E isso é ruim, porque você tem uma ferramenta que funciona, mas às vezes tem problema na integração. E isso gerava muito retrabalho para a gente, e às vezes a gente não conseguia obter o resultado satisfatório. Alto volume de processos manuais, então a planilha de apuração era no Excel. Tá? A escrituração na prefeitura era Excel, então imagina o analista tendo que escriturar 4.000 notas de São Paulo na mão, fazendo FTS, não sei quem trabalha aqui na área vai saber. Tá? A ferramenta anterior ela não gerava meios magnéticos, então era tudo manual, não tinha como. Insatisfação, porque o produto que tínhamos era um produto, ele não era voltado para atender o volume que a gente tinha de trabalho dentro da tenda, então ele era limitado. Então qualquer alteração que a gente tivesse ali na realização ou alguma adaptação, a gente teríamos que resolver dentro de casa. Tá bom? E muitas horas gastas na apuração de meios magnéticos e pagamento. Então, esses foram os motivadores, e aí, a partir disso, a gente começou a fazer o trabalho de procurar um mercado que poderíamos atender. Tá. E aí que tinha os critérios de escolha, né? A gente tinha ali os motivadores e os critérios, então a gente queria uma solução SAP, uma solução que entregasse as informações de tempo real. Então, hoje eu não tenho problema de chegar, entre uma nota, eu já sei que lá dentro da ferramenta eu já posso apurar o ESS daquela nota, então de forma automática. Desenvolvimento de meios magnéticos, depois vocês vão ter vai ter um slide ali falando de ganho de tempo, aí eu vou conseguir explicar um pouco melhor. Resiliência, tá? E adaptação, e isso é para todos que estão buscando trocar ferramenta, é importante ter esse cuidado, porque no começo da conversa, né, Luiz, a gente teve vários embates, mas por quê? A gente é acostumado com algumas ações, a gente é acostumado com aquele colchãozinho quente que a gente tem ali, por mais que seja trabalho, mas a gente é acostumado. E aí, quando a gente traz uma ferramenta, a gente tem que também trazer o quê? Algumas adaptações. E resiliência nessa hora da conversa é extremamente importante, porque importante é a empresa entender entender o nosso modelo de negócio, mas a gente tem que também entender que é exigido adaptar alguns processos da forma que está, não teria como, senão a gente ia trocar 6 por meia dúzia. Então, resiliência é muito importante, eu coloco isso como um dos principais. Suporte técnico e tributário, e aqui eu acho que vale um destaque, porque algumas ferramentas que a gente procura no mercado, a parte tecnológica, a parte TI, eram muito boas. Só que a parte tributária dependia totalmente da gente. Isso, no começo, parece ser bom, mas, uma sugestão, se você encontrar uma ferramenta que consiga unir os dois, entregar os dois, é muito melhor. Porque ele te apoia nas suas decisões. Ele te ajuda, inclusive, a avaliar se o processo está correto. E aí, naquele momento, é o melhor momento para você se adaptar. Porque se você não fizer isso e esperar isso depois que a ferramenta é colocada, é muito difícil de você correr atrás e ajustar, tá bom? E feedback positivo dos clientes. Claro que toda vez que a gente for escolher uma ferramenta, é importante você dar uma avaliada com quem ele já trabalhou, né? Qual é o estilo de trabalho, como que funciona. Tá bom? E aqui eu vou falar um pouquinho de ganho de tempo, tá? Eu não vou listar cada linha, mas vou colocar os principais. Eu estava falando hoje com o Salvador que essa planilha aqui, né, Luiz, a gente acabou fazendo isso no final do projeto. Só que, a partir do momento que você entrega o projeto, você faz esse cálculo, depois tem que é a adaptação. E o acompanhamento tem ali o aprendizado, né, do colaborador. Então, muitos dos ganhos que eu estou vendo aqui mudaram, eles estão cada vez melhor. Então, quando eu falei do meio magnético no começo, demorava 2 a 3 dias para fazer um ISS, né, de São Paulo. Hoje a pessoa, eu coloquei ali 5 horas, mas hoje a menina está entregando em 2 horas. Então é muito rápido, né? Você aprendeu a ferramenta e você está colhendo. E aí vale uma dica, né? Você tem que ficar em cima também. Não adianta, se você implantar a ferramenta, se não ficar em cima do colaborador, está usando como deve ser usado, não funciona. Então, uma dica também vai ter isso. Ganhos na parte de apurações, então a gente tem bastante ganho aqui, eu não vou passar por linha. Na parte de imposto de renda,
tá? Era tudo no Excel. Então, eu falei para o Salvador, fui apurar o RET antes da ferramenta. Uma vez a gente começou 10 horas da noite, a gente terminou 5h30 da manhã. Né? A gente, fiscal, a gente gosta de trabalhar de madrugada, a gente produz melhor. E hoje, esses dias, a gente começou 6 horas, quando deu 7h30, a gente já tinha entregue tudo. Então, não dá nem para descrever a grande mudança que tivemos nesse processo. E aqui a gente tem um resumo, tá? Com base nesse gráfico, eu posso garantir que esse percentual aqui de redução foi muito maior, tá? E realmente a gente está muito satisfeito com o que foi entregue até hoje. E com isso, né, o que é importante, eu fiz tudo isso, eu não tive redução de equipe, tá? Eu tenho uma equipe hoje de 16 pessoas e continua com o mesmo formato porque a gente acabou criando espaço para agregar mais valores para a companhia. Então, o analista fiscal hoje, ele faz planejamento tributário também, que é uma ferramenta que a gente tem que estar constante em aprendizado ali, tá? Escalabilidade dos novos negócios, claro, a empresa tende a crescer, a gente está buscando isso, então já tendo a ferramenta isso vai ajudar bastante. Aumento de eficiência operacional, segurança e conformidade fiscal, então você deixar toda a apuração na mão de uma pessoa ou deixar dentro da ferramenta, com certeza, deixar dentro de uma ferramenta gera muita segurança. Redução de custo, aqui eu estou falando não reduzir a quantidade de colaboradores, mas eu consegui agregar mais valor para a companhia. E mitigação de risco, né? E aqui a gente fala de multa, que ninguém aqui gosta de pagar multa para o governo. Acho que aqui é com você, né, Luiz? Obrigado. Bom, gente, aqui, tá, eu vou mostrar para vocês, aqui basicamente, né? Tá vendo? Aqui para mim não dá retorno, né? Aqueles músicos chatos, né? Ó, cadê o retorno? Bom, vamos lá. Aqui é um pouquinho da cara da nossa ferramenta, tá? Basicamente todo o hall ali, nosso portfólio que a gente atende. Né? Então a gente está aqui atendendo as 3 esferas, né? Tanto na parte funcional, municipal, federal, estadual. Tá? E a gente tem algumas outras funcionalidades, né? Agregadas, mas eu destaco muito a parte da validação, né, de notas. Então a gente, como o Robson falou, a gente trabalha em tempo real. Então toda e qualquer informação que entre no SAP, que vai afetar tanto a minha apuração estadual, federal ou municipal, essa validação aqui para a apuração e entrega dos meios magnéticos acontece de forma online. Então a nota entrou, ela já é validada. Tá? Pós-escrituração, mas ela já é validada. Tá? Falando um pouquinho já, né, agora entrando no nosso assunto de verdade, que é a parte da apuração do imposto de renda, né? Então, o que a gente pensou aqui, tá? Nós desenvolvemos uma ferramenta que te dá uma visão completa da apuração do imposto de renda. Ela te dá todas as estruturas possíveis. Então, eu tenho aqui tanto a parte A, né, que é a parte do lucro real, quanto a parte B, estimativa e o próprio diferido. Então, a ferramenta ela calcula e demonstra para você todas as 4 visões. Tá? Inclusive com a possibilidade, né, ela te dá o resultado das duas para você optar por qual método você vai querer recolher. O que acontece com isso daqui com a reforma? Acaba. Então você não vai ter mais a figura da estimativa. A ferramenta está preparada para isso? Está. Porque ela tem a parte A, tá? E ela trabalha com apuração trimestral. Eu preciso fazer alguma coisa, uma mudança significativa no meu SAP para eu poder apurar de forma trimestral? É obrigatório eu ter o encerramento do período? Com a minha ferramenta não. Tá? Você consegue apurar o imposto mesmo sem encerrar o período do SAP. Tá, mas e se eu quiser encerrar, tem algum problema? Também não. Ela é adaptável. Tá? O governo entrou numa escala de redução de alíquota progressiva. Eu vou ter que mudar a ferramenta? Não. Tudo isso é parâmetro. Mudou a alíquota, você muda o parâmetro, a ferramenta é nativamente alterada. Tá? Então você começa a ter as novas visões com as mudanças. Tá? JCP, que hoje é dedutível, pode ser que deixe de ser, né? Se for aprovado o texto. O que eu faço? Simples, você vai tirar ela da dedutividade, simplesmente vai lá marcar que aquela linha não entra mais.
Tá? Então a ferramenta ela foi pensada para flexibilizar suas capturas de informação. E ela tem diversas formas de você buscar essa informação dentro da contabilidade. Eu posso pegar um único lançamento de uma conta, eu posso pegar o saldo dessa conta, eu posso pegar só as partidas a débito dessa conta, eu posso pegar só as partidas a débito. Tá? Ela é bem dinâmica, tá? E aberta para que você consiga capturar as informações do jeito que você precisa. Né? A Tenda, por exemplo, tem uma particularidade muito grande por conta das incorporações. Eles trabalham com as chamadas SPS, mas eles não trabalham com empresas, e sim com divisões. Então, ele tem as divisões que pertencem ao RET, que é o Regime Especial de Tributação, que ele deduz, exclui da parte do IR, sem problema nenhum. Ele tem todo o rol de contas lá, são as mesmas contas, que parte delas ele vai excluir, parte não, sem problema nenhum. A ferramenta é preparada para fazer essa flutuação. Tá? Eu tenho uma conta contábil aqui que ela tem uma natureza credora, então, uma conta de resultado, natureza devedora, eu estou adicionando. Mas e se virar? A ferramenta faz a tratativa de transação para a exclusão de forma automática. Então, ela é bem dinâmica, foi desenhada para você brincar como se estivesse no Excel. Porque hoje no seu Excel, o que acontece? Você tem uma linha só lá, provisões. Se tiver positivo, eu estou adicionando, se tiver negativo, eu estou excluindo. Tá? A ferramenta vai fazer isso para você da mesma forma. A única diferença é que ela vai ter duas linhas. Então, ou a informação vai estar em cima ou vai estar embaixo. Tá? Mas ela tem a mesma lógica que você teria pensando numa planilha. Tá? A mesma coisa na criação de todos os itens e todas as estruturas. Tá? Controlar o saldo de retenção. Aqui ficou PIS/COFINS, mas esquece PIS/COFINS, tá, gente? É IRPJ. Controlar os saldos de retenção já com a visão do ECF. Então, a ferramenta ela já controla as retenções, sabendo quem é que efetuou a retenção e já está pronto para você entregar o ECF. Então, não é um saldo que você pega lá na conta, que você vai apurando mensalmente, quando chega no ECF você tem que explodir aquele saldo para poder fazer a composição do registro. Não, ela já faz isso no mês a mês. Tá? Então, ela vai alimentando a sua retenção. É obrigado a usar a retenção para bater o imposto no mês? Não, você usa se você quiser, mas ela compõe. E ela já vai distribuindo isso para você de forma nativa. Tá? E o muito importante, contabilização. Todas as nossas soluções contabilizam o resultado da apuração. Tá? Então, aquilo que o Robson falou, tivemos uma redução na parte de pagamentos. Por quê? Porque eu contabilizo todos os ajustes que são feitos e aí não estou falando só de imposto de renda, tá? Mas todo o nosso rol de apurações. Eu não só contabilizo o resultado das alterações, como eu crio a guia no Contas a Pagar. Tá? Então, se o seu financeiro for lá, ele vai ver a guia, a obrigação a pagar, para ele poder enviar esse documento em pacotes eletrônicos para o banco. Tá? Mantenho a integridade entre a contabilidade e a parte do fisco, né, que é a do ECF, porque a minha origem é a mesma, então eu já estou absorvendo essa informação dentro do SAP, eu devolvo o resultado para a contabilidade, então eu não tenho o que falar em falta aqui de rastreabilidade contábil em tudo aquilo que eu faço. Tá? E aqui a gente também fala da parte do diferimento, né? O que é legal aqui, tá? A gente controla ativo diferido, passivo diferido de forma também automática. Tá? A gente faz a contabilização disso trabalhando ali nas variantes. Então você tem tanto a parte, né, do ativo diferido com o passivo diferido, podendo brincar com a combinação de contas. Então não é uma linha só, a gente faz isso por combinação. Então você pode criar várias combinações diferentes. Tá? Para que a gente tenha essa forma, né, totalmente integrada. Consequentemente a isso, então aqui isso daqui, pensando numa apuração anual com antecipação mensal, tá? Eu tenho depois aqui a entrega do ECF. Quem aqui faz isso aqui tudo em Excel e depois se mata para entregar o ECF? Porque você tem que fazer toda aquela composição e abertura. Aqui você não tem. Por quê? Porque isso é automaticamente migrado para cá. E dentro da minha ferramenta DCF, eu tenho o complemento dos demais registros, que é o bloco X, Y e W. Tá? Estamos em processo de tratativa para automatizar alguns desses registros com informações que você já tem no SAP. Tá? Então, é a próxima fase agora nossa de automação. Tá?
Do que desses registros, a gente tem aqui a retenção, né, que já está automática, que ela fica aqui no Y, mas do que desses registros aqui eu já tenho informação na contabilidade que eu posso fazer o link e gerar informação direto para você não precisar ficar lançando na mão. Tá? Essa é a nossa nova etapa aqui de desafio no quesito ECF, tá? Que a gente entrou nessa fase agora de desenvolvimento. E por fim, evitar intervenções manuais. Então, tudo que você faria na ferramenta do ECF, você faz dentro da nossa solução, fica guardado, isso tem backup, está dentro do SAP, você consegue consultar on-time sempre que você precisar. Perfeito? Aqui um pouquinho da carinha, né, da nossa solução. Então, aqui a gente está falando, né, da parte que a gente divide, né, CSL e RPJ, exceto por diferido, tá? Mas aqui eu estou falando do real, então você tem todas as adições, deduções. Aqui a parte da compensação do prejuízo, que ele também faz o controle automático, tá? A ferramenta, ela trabalha, se você não fizer nenhum tipo de alteração, ela trabalha com limite de 30%, né, da compensação. Porém, caso você queira usar um percentual diferente, ela também permite. Tá? Então você fala assim, olha, este mês aqui eu quero trabalhar com um percentual diferente. Tá? Eu tenho a visão aqui também da parte, né, da abertura, o que compõe cada um daqueles saldos. Tá? Toda a parte B, né, estimativa, desculpe, que eu tenho a vertente, né, de trabalhar por cima do valor da receita bruta, já com as deduções também, tudo parametrizado. Tá? A parte B, onde eu tenho o controle do saldo, período inicial e saldo final. Tá? E por fim, não menos importante, né, a parte do diferido. Tá? Onde eu falei para vocês que eu tenho aqui toda a parte do ativo diferido, passivo diferido, e eu consigo fazer concepções diferenciadas. Tá? Uma outra ferramenta que a gente traz aqui que é bem interessante é com relação à depreciação. Para quem tem diferença entre depreciação fiscal e societária. Tá? A gente faz um trabalho para que se você tiver as duas áreas de avaliação dentro do AA criado, a gente faz o cálculo da diferença para você. E aí ou adiciona ou exclui. E aqui você pode trabalhar isso por grupo, mas se você clicar dentro desse grupo aqui, você tem a visão ativo-ativo. Tá? Então é uma ferramenta bem completa, bem conceituada, tá? E temos exemplos aí de casos, né, práticos de empresas daí que trabalham com a gente, além da Tenda, outras empresas que rodam essa ferramenta para mais de 100 companhias. Perfeito? Aqui um pouquinho da Solutio, né, só para a gente conhecer. Tá? Eu vou passar a palavra aqui para o nosso sócio-diretor, tá? Para a gente se apresentar aqui. Obrigado. Pessoal, tudo bem? Bom dia, obrigado pela presença de todos. Vou falar um pouquinho só da Solutio, sobre quem nós somos, o que nós fazemos e qual o histórico que a gente tem aqui hoje. Tá? Então aqui eu trago um pouquinho da nossa experiência, são mais de 25 anos de experiência com relacionamento eletrônico com o fisco e entregas de soluções fiscais. Então a gente tem uma história muito antiga de solução fiscal fora do SAP. E aí a gente aprendeu muito com isso, doeu demais, a gente entendeu que o caminho novo seria ter uma solução fiscal embarcada no SAP. A gente tem um foco muito grande nos nossos clientes, e aí o Robinson aqui não nos deixa mentir. É claro que quando a gente fala de implementação de um produto fiscal, a gente sabe da dificuldade que é e a mudança que é na empresa. Então, não vou dizer que a gente não tem problema, a gente sim tem problema no processo de implementação, mas é como a gente resolve esses problemas, eu acho que esse é o ponto mais importante. Então a gente tem aqui uma participação muito grande com os nossos clientes. Acompanhamento da legislação fiscal brasileira, acho que esse é um ponto muito importante. Então a gente tem um time de especialistas aí, fiscais, que vão estar junto com o time de implementação, né, discutindo melhores práticas, o que o mercado faz, o que o governo pede. Então a gente tem aí dentro do nosso processo de implementação uma fase de assessment que é muito importante, o assessment fiscal, que é onde a gente detecta todas as informações, a gente faz esse diagnóstico, né, olhando para esse AP e olhando para o que a obrigação fiscal pede. Então, só reforçando aqui, equipe técnica e sempre buscando inovação, né? Então, a gente tem um produto hoje que ele está aderente a toda a plataforma SAP. Então, a gente tem uma aderência ao SEC, a gente tem uma aderência ao S4 e a gente está certificando o nosso produto agora no ACR, não mais ACR, agora DRC, né? Document Report Compliance. A SAP fez essa mudança, então a gente está fazendo a certificação do produto também nessa plataforma. E aí, buscando, né,
um conhecimento muito forte dentro do nosso cliente e do que ele tem dentro do SAP dele implementado. Tem uma área que é muito importante, né, que a gente fala, fazer projeto, você tem início, meio e fim, mas fazer projeto fiscal você tem início, meio, fim pro resto da vida, né? Que são 5 anos de casamento que você tem, pelo menos, com o cliente, ele não vai te trocar com menos de 5 anos, então a gente sabe que esse é um trabalho muito difícil, manter, né, a satisfação do cliente, o atendimento na hora que o cliente precisa, então esse é um desafio bastante grande e a gente está muito próximo dos nossos clientes nessa questão de atendimento, então a gente tem uma área de suporte bastante forte, ferramentas que suportam a gente para abertura de chamado e leitura desses chamados e todo o restante. E todo o restante. Falando dos nossos consultores, a gente tem um time de consultores certificados, né? A gente traz aqui também a questão da metodologia ágil. Esse é um ponto bastante relevante dentro do ecossistema SAP. Os projetos são Big Bang, normalmente, né? Aquele projeto cascata, que você tem todo o processo de implementação. Quando a gente fala de uma solução fiscal, a gente consegue fazer pequenas entregas no decorrer do projeto. Então eu não espero o projeto inteiro estar pronto para fazer o Big Bang do fiscal, não. Eu consigo entregar uma primeira obrigação, que talvez seja o calcanhar de Aquiles de vocês, ou a maior dor, e aí segmentando as outras obrigações de acordo com a prioridade de vocês. Então é um cronograma que a gente constrói a 4 mãos e vai fazendo essas entregas de forma gradativa. Acho que era isso. Falando aqui um pouquinho do nosso portfólio de produtos, né? Hoje a gente falou exclusivamente do Total Compliance, que é a nossa ferramenta fiscal, né, embarcada no SAP, atendendo tecnologia SAP, ECC e S4. Então, esse é o produto hoje que a Tenda tem, mas a gente tem uma gama de produtos aqui que corroboram todo esse cenário fiscal. Então, a gente tem o Total Inbound, que é a automatização da nota fiscal de entrada, seja ela mercadoria, serviço. Então, a gente tem um sistema de mensageria que faz a leitura do PDF da prefeitura, transforma isso no XML e faz a leitura para dentro do SAP. E para quem, nota fiscal de mercadoria, faz a baixa do XML no Cefaz e traz isso para dentro do SAP, fazendo uma comparação com o pedido de compra e fazendo o lançamento disso de forma automática. Temos o Total IVA, que é um outro ponto bastante importante, que anda muito em conjunto com o Total Inbound, que é a determinação automática de IVA. Então a gente tira a responsabilidade do comprador de colocar o código do IVA no pedido de compra. Então, com regras pré-configuradas e determinadas, a gente consegue identificar a variação de cenários que o nosso cliente tem e automaticamente determinar o IVA. Então isso traz um ganho significativo para quando a gente está falando do recebimento fiscal. A gente ajuda a área de compras, mas o maior beneficiado normalmente é o recebimento fiscal, que não precisa ficar ajustando aquele documento na MIG ou na Miro, ou quando tem uma ferramenta como a nossa de automatização, isso acontece de forma automática. A gente tem o Total Outbound, que é uma outra opção que a gente dá para os nossos clientes, que é a questão da emissão da nota fiscal eletrônica. Então a gente usa toda a inteligência que o SAP tem para emitir a nota fiscal e gerar o XML, mas para levar esse XML para o Cefaz e ter toda aquela sistemática que o Cefaz traz, né, e as contingências e todo aquele cenário, a gente tem um sistema de mensageria próprio, que é uma opção que a gente dá para os clientes nossos que não querem utilizar uma ferramenta da SAP. Tá? A gente tem o BPO fiscal, essa é uma oferta mais recente que a gente trouxe para dentro do nosso portfólio. Como a gente tem a oferta aqui de solução fiscal, muitos clientes nos demandam a necessidade de eu não tenho braço, eu não tenho gente, então a gente entendeu isso como um cenário de negócio, então em muitas empresas, além da implementação fiscal, a gente também suporta com os recursos para rodar aquela ferramenta. Então a gente tem alguns bons cases que falam disso. E aqui voltando, só falando do assessment fiscal, que é por onde eu comecei, que é o principal trabalho que a gente faz aí antes da implementação da solução fiscal, que é para poder identificar o cenário de cada um dos nossos clientes. Acho que saiu. É que eu queria falar aqui, para trazer aqui todo o portfólio de clientes que a gente tem hoje dentro da nossa base. Tá? São clientes de pequeno, médio e grande porte, então a gente consegue aqui
Necessidade fiscal toda empresa brasileira tem, independente do tamanho dela. Então, dentro do nosso cenário aqui hoje, a gente consegue atender uma grande empresa que está em toda a unidade da federação, que tem mais de 360 empresas, e a gente consegue também atender uma empresa que está numa localidade só, numa cidade só. Então, a gente consegue ter um portfólio bastante abrangente aí dentro desse quesito de soluções fiscais. Tá? Acho que a gente encerra aqui. Só queria falar para vocês passarem no nosso stand, responder a nossa pesquisa. A gente tem uma pesquisinha bastante rápida. A gente vai sortear lá uma bola da final da Champions League e a camisa dos finalistas, então a camisa do Real Madrid e uma do Liverpool. Então seria legal que todos participassem desse sorteio no final. O Flávio vamos apresentar só o resultado da pesquisa que a gente fez no comecinho. Só comentar. Não quer mais nada não, ela cancelou o nosso crédito aí, cara. Por time, meu. Se não fala, senão a gente fala. Traz o computador aqui, Flávio. O Luiz comenta, cara. Só pra gente poder encerrar. O pessoal quer... Só poder almoçar também, né? Horário ingrato, né? Nossa palestra 11h50. Só pus a flechinha pro lado, tá? Bom, obrigado, né, primeiro pela resposta aí. E como eu comentei com vocês, né, é um assunto bem controverso, tá? Você acredita que a reforma tributária trará benefício para a sua empresa? A gente teve 6 respostas dizendo que não, tá? E 5 dizendo que sim. Então você vê que de fato é algo bem complexo, né? As ferramentas que você utiliza hoje para IRPJ estão aptas para mudanças previstas na lei? Foi unânime. 10 pessoas responderam que não. Tá? E a última, né, aí ficou bem divididinho, né, qual que é o grau de complexidade hoje, né, da apuração. A gente não teve nenhuma resposta muito simples, eu já esperava por isso. Tá? Nós tivemos aí 2 respostas simples, que ocasionou aí 18%, tá? 3 numa complexidade média, 4, né, complexo e 5 muito complexo. Então, você vê que são, né, é uma matéria realmente bem difícil da gente lidar, né? São muitas variantes aí. E legal que assim, vocês foram sinceros na resposta, né, com a gente. E espero que a gente tenha conseguido passar para vocês aí a nossa ideia de ferramenta, principalmente nessa fase de transição aí, dessas reformas que são mais políticas do que propriamente para ajudar as empresas, né? E convido vocês aí no nosso stand, a gente tem até um computador lá, se vocês quiserem ver a ferramenta rodando na prática, tá? A gente pode demonstrar, estão convidados. Vocês estão convidados, tá? E a concorrer também lá aos nossos prêmios, né? Se alguém aqui ganhar e não gostar muito de futebol, a gente aceita a doação, mas não tem problema nenhum. Tá? E muito obrigado a todos pelo tempo de vocês. Obrigado, pessoal. Valeu. Olá, somos a primeira TaxTech do Brasil, especializada em soluções fiscais para o mercado SAP. Oferecemos resultados, inovação e experiência. Conheça a Solútil. Mais de 70 soluções fiscais implementadas, mais de 1.500 CNPJs em operação, mais de 90 projetos entregues. Proporcionamos aos nossos clientes um aumento de mais de 30% em produtividade. É assim que aplicamos nossa experiência em soluções fiscais, utilizando todo o portfólio de produtos SAP. Mais abrangência, mais velocidade, mais eficiência, mais agilidade e mais informação. Tudo isso para melhor governança e compliance no cumprimento das obrigações em relação ao fisco.
temos um portfólio completo para a sua necessidade. Assessment fiscal, Total Compliance, Total Inbound, Total Outbound, Total IVA, BPO fiscal. Sua solução fiscal no SAP está aqui, na Solutio.